Jejuar não é uma fórmula, é uma escada de portas espirituais. Nem todo jejum tem a mesma função. Há níveis ou dimensões que abrem em momentos diferentes, e em cada dia, algo específico costuma acontecer na alma, no corpo e no céu. Hoje, eu quero te guiar por 7 dimensões do jejum e mostrar dia a dia os sinais que costumam acompanhar cada uma delas. Se essa palavra toca o seu coração, inscreva-se e acompanhe esta série de ensinos sobre disciplinas espirituais. A primeira dimensão é o jejum de um dia, sinal e consagração. É o jejum de manutenção, o sunrise to sunset, ou 24 horas que muitos adotam semanalmente. No primeiro dia, a luta é principalmente com o corpo. Nas primeiras horas, vem a ansiedade do apetite, a mente testando sua decisão. Ao meio-dia, você percebe maior consciência da presença de Deus. A carne recua um pouco e a oração se torna mais nítida. No fim do dia, costuma haver gratidão ou surpresa. Mesmo sem grandes visões, o coração está mais sensível. Você ouviu uma palavra nova ou retomou um propósito. Este jejum é um martelo leve que bate a pedra do hábito, fortalece disciplina e mantém o volume da carne sob controle. Prático, seguro para a maioria e alinhado com a disciplina que Paulo modelou. 1 Coríntios 9:27. Cuidados, hidrate-se, ajuste para quem tem diabetes ou faz medicação. Versões parciais, pular refeições, líquidos, funcionam bem. A segunda dimensão é o jejum de 3 dias, intervenção e emergência. Aqui o processo costuma ser mais agudo. Dia 1. A crise física acentua-se, a carne briga com você e a oração se torna urgente. É comum sentir inquietação emocional. Dia 2. Há um esvaziamento real. Glicogênio baixa, a mente fica mais quieta. Começa a romper-se confusão e padrões de pensamento que prendiam decisões. Dia 3. O terceiro dia traz uma virada simbólica. Pense na ressurreição. Muitos relatam clareza e uma direção que antes não vinha. A rainha Ester convocou 3 dias de jejum antes de uma intervenção nacional. Ester 4. O jejum aqui costuma abrir portas de coragem e libertação de confusão. Prática. Considere jejum parcial se for a primeira vez e procure orientação se estiver em tratamento. Lembre-se, o jejum de 3 dias não é prova de espiritualidade, é ferramenta de intercessão. A terceira dimensão passa pelo jejum de 7 dias, completude e ruptura de estruturas. O número 7 remete a término e perfeição ritual. 7 dias costuram um ciclo. Nos primeiros 3 dias você prepara o terreno. Resistência física, ajuste emocional, início da ruptura. Dias 4 a 6 são de confronto. Padrões de estabilidade, paredes emocionais e espirituais que pareciam sólidas começam a ser atacadas. No dia 7, costuma ocorrer uma espécie de colapso da dependência de conforto e uma clareza de propósito. É quando muitos recebem um plano ou confirmação. Metaforicamente, imagine o martelo que bate repetidas vezes. Já não é só aparência, é queda de alicerce. Aplicação. 7 dias são para decisões que exigem conclusão. Projeto, reconciliação, mudança. Cuidados práticos, monitoramento de saúde e espaço para descanso após o término. Um jejum de 7 dias pode ser feito em modo parcial. Líquidos, sopas claras, conforme necessidade. A quarta dimensão envolve jejuns de 14 a 21 dias, guerra prolongada e alinhamento celestial. Aqui entra o exemplo de Daniel, cuja experiência envolvendo 21 dias em Daniel 10 descreve um processo em que as palavras foram ouvidas desde o primeiro dia, mas a manifestação levou tempo. Pense em fases. Dias 1-7 estabelecem base e revelação inicial. Dias 8-14 representam batalha intensa, padrões familiares tentando ressurgir. Dias 15-21 começam a consolidar novo terreno e hábitos. No campo espiritual,
Essas semanas costumam expor linhagens, fortalezas hereditárias e pactos não resolvidos, e exigem perseverança. É nessa dimensão que o apoio angelical é mencionado nas Escrituras, mas é preciso nuance. Não podemos transformar interpretações bíblicas em garantias místicas. Recomendações práticas. Jejum prolongado exige supervisão pastoral e médica. Muitos adaptam para jejum parcial prolongado, sucos, caldos, para preservar saúde. E sempre lembre-se de Isaías 58. Jejuar sem justiça e compaixão é jejum vazio. A quinta dimensão é o jejum de 40 dias, domínio e transfiguração. Moisés, Elias e Jesus passaram por temporadas de 40 dias que mudaram destinos e chamamentos. Estruture mentalmente essa jornada em etapas. Início do teste, dias 1-7, colapso da carne, dias 8-21, consolidação do novo hábito espiritual, dias 22-30, e a fase final de transfiguração, dias 31-40, quando a promessa de ordem nova costuma se cristalizar. No ápice não raro, o jejum redefine identidade. O DNA espiritual da pessoa muda, prioridades, envio, autoridade pastoral ou ministerial. Aviso pastoral. Não entre num 40 dias sem chamado claro, preparo físico, acompanhamento e reserva emocional. Não substitua responsabilidades familiares ou tratamento médico por jejum. Esta é uma porta para líderes e chamados proféticos, não um atalho para milagres garantidos. A sexta dimensão é a disciplina de vida, jejuns cíclicos e hábitos sustentáveis. Não é um período único, é um estilo. Aqui, os dias se organizam em ritmo, jejuns de um dia por semana, 3 dias alguns meses por ano, e jejuns maiores em temporadas de convocação. O que acontece a cada dia nesta dimensão é menor em intensidade, mas cumulativo em efeito. Você reduz o volume da carne regularmente, mantém sensibilidade ao espírito e cria resistência contra tentações. Como martelo repetido, aos poucos as paredes que antes sustentavam vícios e reações desabam. Prático. Combine dias curtos com pequenas disciplinas, orações mais longas, meditação na escritura, atos de justiça. Lembre-se, jejum sem prática de justiça é dieta, conforme Isaías 58. A sétima dimensão é a dimensão do chamado apostólico ou sazonal. Jejuns que acompanham uma missão específica e duram conforme a direção do Espírito. Não é medida por um número padrão de dias, mas por resultados de alinhamento com o propósito de Deus. Em cada dia desta dimensão há uma pergunta. Isso me aproxima do chamado. Os sinais são progressivos, confirmação por profecia, portas que se abrem, suporte da comunidade. Essa dimensão exige liderança espiritual e responsabilidade, porque o jejum aqui pode influenciar outras pessoas e realidades coletivas. Princípio: nunca imponha jejuns como prova de fé, mas conduza e acompanhe pessoas que se dispõem a esse caminho. Em todos esses níveis, há princípios comuns que você não pode ignorar. Primeiro, jejum sem oração é dieta. O objetivo é humilhar o coração para ouvir a Deus, buscar arrependimento, justiça e reconciliação. Segundo, a Bíblia não promete resultados mecânicos. O jejum frequentemente conduz à revelação, libertação e mudança de estação, mas não é garantia automática de cura ou riqueza. Terceiro, cuide da saúde. Não interrompa a medicação prescrita sem orientação médica. Procure avaliação antes de jejuns prolongados. Quarto, não copie o jejum de outrem como se fosse checklist espiritual. Busque direção do Espírito e supervisão pastoral. Práticas concretas para aplicar. Comece com jejuns de 1 dia regulares.
Quando houver uma situação urgente, considere 3 dias. Para projetos que exigem corte e conclusão, 7 dias. Para batalhas profundas, prepare-se para 21 dias com suporte. Para chamado e transformação, só entre no 40 dias sob clara convocação. Opções práticas: jejum total, água, jejum parcial, líquidos e caldos, jejum de Daniel, frutos, legumes, e jejuns intermitentes adaptados por razões de saúde. Sempre associe jejum com oração, confissão, leitura bíblica e atos de justiça. Por fim, um lembrete pastoral. Jejum é discipulado. Ele forma o caráter, reduz o domínio da carne e coloca você em sintonia com o mover de Deus. À medida que você sobe por essas dimensões, a batalha pode ficar mais intensa, mas a comunhão também se aprofunda. Se você sente um chamado, peça orientação, busque supervisão e prepare-se física e espiritualmente. Seja sábio, seja humilde e mantenha o coração aberto para servir. Se este conteúdo foi útil, inscreva-se no canal, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e confira a descrição para um guia prático de jejum seguro. Que Deus te guie em sabedoria e graça enquanto você experimenta essas dimensões. Que a sua busca não seja por espetáculo, mas por transformação que glorifique o Pai.